4º volume da obra. Entra o mundo na sua última fase, a fase racional. Cessam essas orientações oscilantes, inconscientes do elétrico e magnético, do fluido elétrico e do fluido magnético. Cessa essa influência venenosa sobre o corpo da pessoa, porque são esses dois fluidos que trazem todo o desequilíbrio do ser humano, causando todos os padecimentos. Então, uma vez sendo orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional, o elétrico e magnético se afasta do corpo, nascendo em todos o equilíbrio racional. O bem em multiplicação sempre, porque tudo vai racionalmente. Todos vivendo racionalmente. Entra o mundo agora na fase mais brilhante de toda a sua existência, a fase racional. Todos sendo orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional. E aí, nascendo o equilíbrio de todos. Então, todos se entendendo, se compreendendo, tudo de bom se multiplicando, sendo afastados os fluidos monstros do elétrico e magnético, o causador de todas as monstruosidades, fazendo o ser humano ser um animal feroz, uma fera bravia. O ser humano não é de origem das feras, e sim de origem racional, de origem pura, limpa e perfeita, de origem boa. O ser humano é bom, porque é de origem boa. Mas o que fazia o ser humano ser ruim, ser uma fera, ser um monstro, era estar aí, ligado ao fluido elétrico e magnético, os dois fluidos que governam os seres irracionais. E governando o animal racional tinha que ficar idêntico ao irracional, ser fera também. Então, esses dois fluidos fizeram do ser humano um joguete. O ser humano é bom, é de origem boa, limpa e perfeita, de origem racional. Por isso são animais racionais. Se tornaram assim por se deformarem. O ser humano é bom, é de origem pura. Então, vai entrar agora na sua fase racional. Serão afastados os fluidos do monstro elétrico e magnético do corpo do ser humano. O mundo agora, nessa fase racional, vai receber todas as orientações do seu mundo de origem, a planície racional. Então, vêm as orientações para todos, para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, acabando todas as monstruosidades, afastando todos os males da vida do ser humano, os males do corpo e os males da vida proporcionados pelo monstro, o fluido monstro do fogo, o elétrico e magnético. O fluido mau, o fluido magnético, que fazia com que o ser humano fosse um monstro, fazendo do ser humano um joguete desses dois fluidos destruidores do ser humano, o elétrico e magnético. Então, todos agora recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos, do seu verdadeiro mundo de origem de animal racional, a planície racional. Então aí, a verdadeira felicidade de todos, tudo se multiplicando de bem para melhor, cessando os males da vida e os males do corpo, por serem afastados os fluidos do fogo, os fluidos do monstro, elétrico e magnético, que faziam do ser humano um joguete dessas duas correntes inconscientes, causadoras de todo o desequilíbrio do ser humano. Assim, a Redentora,
a imunização racional imperando junto a todos, e todos racionalmente vivendo, por serem orientados racionalmente, chegando à verdadeira conclusão de um por todos e todos por um. E este um é o seu mundo de origem, a planície racional. Este é que é o mundo verdadeiro. E as orientações virão para todos do seu mundo de origem. Está aí um por todos e todos por um, todos recebendo as orientações daqui da planície racional, pois todos são animais racionais, e o mundo do animal racional é a planície racional, o seu mundo de origem. Então, vão ficar um por todos e todos por um, por ser o ser humano de origem da planície racional. E assim está aí a maior felicidade de todos, a maior riqueza de todos, a felicidade que nunca foi encontrada. Está aí, em vossas mãos, o maior brilhante do mundo, o maior tesouro do mundo, a imunização racional. Está aí a conclusão de todos por um e um por todos, e que é este um, o verdadeiro mundo de sua origem, a planície racional. E assim é a luz racional. A luz verdadeira dos animais racionais está na Terra. Está aí, junto de todos, porque este conhecimento é feito pela luz racional, pela orientação da luz racional. A luz racional está na Terra. Pegou um livro deste, sente a luz racional, a luz do seu mundo de origem, do seu verdadeiro mundo. Um livro deste representa a luz racional. Pegou num livro deste, sente a luz racional. Então, a luz racional está na Terra, juntinho de todos, unida com todos. Para vê-la, é somente conhecer o que é imunização racional. Tem que ler, ser persistente na leitura, ler e reler sempre, para não esquecer o que é imunização racional. Porque esquecendo, nada adiantou. É preciso ler e reler sempre. Persistente, constante. Depois que souber o que é imunização racional, a luz lhe aparece. A luz já está em suas mãos, é o livro, mas só lhe aparece se conhecer o que é imunização racional. É a mesma coisa, uma insignificante comparação. Depois de conhecer o que é medicina, é que ganha o diploma. A luz racional é o diploma dos que conhecem o que é imunização racional. Então, para adquirir a luz, é preciso conhecer, e para conhecer, é preciso ser persistente na leitura, para ser diplomado, depois que conhecer a imunização racional pela luz verdadeira do seu mundo de origem. Então aí será considerado um iluminado racionalmente para o resto da vida. Mas, continuando com a persistência na leitura, para ficar amadurecido dentro do conhecimento e saber expor, esclarecer para si e para os demais o que é imunização racional. Então, está aí a luz racional na Terra, em mãos de todos, que é este livro. Este livro representa a luz racional, é a luz racional. Então, a luz racional está na Terra. Para vê-la aparecer diante de si, leia com persistência para saber o que é imunização racional, para conhecer o seu verdadeiro natural, para saber o porquê do mundo ser assim, o porquê de todos assim serem e o porquê de tudo.
o princípio e o fim desse engasgado encanto. Estavam todos aí engasgados. Não sabiam dar a definição dessa vida, dar definição desse mundo. Todos engasgados como num beco sem saída. Entraram aí nesse beco sem saída, quer dizer, nasceram aí nesse mundo e ficaram procurando a entrada e a saída, e até hoje nunca encontraram a entrada e muito menos a saída, a não ser agora, com o conhecimento da origem dessa formação. Essa formação microbiana, essa vida insignificante, que fazia com que todos vivessem com medo da morte a todo instante, por não ter garantias, nem saber como garantir-se, sem ter onde se agarrar, aonde se segurar, vivendo igualmente a um náufrago que morre, se extermina, por não ter com quem contar, por não ter com que se agarrar. Não tem com quem contar, não tem onde se segurar, porque o implorar não adianta. Implorar para quê? Para quem? E lá vai o náufrago submergindo. E assim, todos no mundo como um náufrago, que não tem com quem contar, não tinha com quem se agarrar, e nem a quem pedir. E o mundo chegou numa rasura tal de desequilíbrio, que é como estão vendo. Salve-se quem puder. Porque não podiam se salvar, porque no encanto não tinham com quem se agarrar e nem com quem contar. Agora todos têm onde se agarrar e com quem contar. A imunização racional, com os habitantes da planície racional. Agora todos têm com quem contar e aonde se agarrar, para se valer e se salvar. Agora vejam, se não chegasse neste momento a imunização racional, neste momento crítico da humanidade, o momento do desespero, o momento de inquietação, de desequilíbrio, de desentendimentos, de uns contra os outros, de tanta traição, quanto mais não seja traindo a si mesmos. Veja se não chegasse agora, neste momento em que todos estão agonizando desse jeito, a imunização racional, o que seria do mundo? O que seria dos seres? Iam explodir no inferno de fogo, porque estavam caminhando a passos largos para uma destruição total, pela multiplicação de tudo de pior para pior. Então, com essa multiplicação de pior para pior sempre, iam chegar num desentendimento tal que todos, loucos varridos, incendiavam o mundo. Pois os engenhos diabólicos inventados são só para a destruição do seu semelhante. Se não chegasse agora a imunização racional, o que seria da humanidade? Uma hecatombe daquelas sem precedentes. Então, chega agora a imunização racional, no momento mais oportuno e exato, para evitar a maior hecatombe do mundo, que estava para vir. Chega agora a imunização racional, para salvar todos da maior hecatombe do mundo, que estava a caminho. Então, a redentora, a imunização racional, em mãos de todos, salvando todos universalmente, mostrando o lugar de todos, unindo todos nesse mundo calamitoso, em que foram parar sem saberem porquê. E hoje, sabendo o porquê assim ficaram e de onde vieram. Os primeiros passos que deram para fazerem essa viagem lá de cima até aí embaixo. O porquê dessa aventura fracassada. O porquê desse passeio desastroso. Não sabiam no que isso ia dar. Enfim, está aí
o porquê e os porquês de toda a descida, de todas as eternidades que passaram. E assim, vejam como a imunização racional é o remédio salvador que todos no mundo estão precisando, estão necessitando para a cura de toda a agonia do mundo. Este grande remédio que aí está, o maior remédio, a imunização racional. O remédio que todos procuram há muito, e agora em mãos de todos, porque todos procuram esse remédio. Mas ela nunca foi encontrada, porque a divina providência aí do encanto é aparência. Sempre tudo aparência só. E continuava a agonia de todos. O sofrimento sempre imperando. Não era por tais caminhos que iriam encontrar a origem do mundo e a origem de todos. Então, tudo isso não passou de sonhos de boa vontade, à procura de quem lhes mostrasse a sua origem, de quem lhes mostrasse de onde vieram, para onde vão. Nunca encontraram isso e, portanto, tocavam no realejo uma música só: sofrimento e mais sofrimento, e sempre sofrimento. Esse multiplicando sempre. O realejo era este só. Todos agonizando, todos sofrendo, um desespero infernal. E quanto mais imploravam o ideal de todos era a amenização dos seus males, quanto mais imploravam, mais males. De forma que isto tudo não passou de uma música bem feita e bem preparada. O realejo tocava uma música só, sofrimento e mais sofrimento, e todos à procura de banir o sofrimento, e todos lutando para não sofrer, e sempre sofrendo, travando uma luta consigo mesmo, uma luta íntima, naquela esperança de dias melhores, e os dias melhores sempre ficando na esperança, e a pança cheia de esperança. E a esperança, como sempre, a última que morre, e tudo não passando de um sonho. Assim sempre foi a vida de todos. Sempre com muitíssimas esperanças, e sempre sofrendo, sempre penando, vivendo de sonhos, de ilusões. E por ser a vida um sonho, de repente, sem esperar, o sonho se findou. Morreu e ficaram os sonhos aí, para outros ficarem sonhando com a vida de falsas realidades. E por a vida ser dessa combustão falsa, por a vida ser falsa, são traídos por ela, e por isso perdem de repente, morrem sem querer morrer. Ninguém quer morrer, morre porque a vida é um sonho, e por ser sonho é falsa. Está vivo, de repente está morto. É uma vida falsa, não é a verdadeira, e sim a vida deformada. Tinha mesmo que ser assim, sem garantia de espécie alguma, por estarem fora do vosso verdadeiro lugar, do seu mundo de origem, a planície racional. E por isso tinham que ser assim, instáveis, irregulares, sempre insatisfeitos, sempre enjoando de tudo. Hoje gosta, amanhã não gosta. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje está bom, amanhã está ruim. Por serem irregulares, por não serem daí. Por não serem daí, desse mundo em que vivem, viviam aí nesse inferno, como numa casa de loucos, que ninguém se entende. Estão se entendendo muito bem, de repente, já desentendidos nesse desequilíbrio infernal. Com essa vida pavorosa, brilha o mal com grande sucesso sempre, e por isso todos vítimas dele, das invejas e do olho grande. Daí
surgindo os inimigos gratuitos, porque o bicho é assim mesmo. O bicho não regula, e por isso o bicho nunca está satisfeito com o que tem. Quanto mais tem, mais quer. O bicho é insaciável. O bicho nunca está satisfeito. E assim, vejam essa vida. Se não fosse agora chegar à imunização racional, eu não sei aonde iam parar com tanto sofrimento. Chegou agora o maior remédio do mundo, a imunização racional, o equilíbrio de todos, para a cura de todos os males da vida e todos os males do corpo, por meio da imunização racional. Então, todos com o comando de si mesmo em suas mãos, com a bússola redentora em suas mãos, com o equilíbrio de si mesmo em suas mãos, com o bem-estar de si mesmo em suas mãos, com a felicidade de si mesmo em suas mãos, com a maior riqueza do mundo em suas mãos, com a verdadeira salvação eterna em suas mãos. Portanto, o maior tesouro do mundo, a maior riqueza do mundo, em suas mãos. Então, tratem de cumprir com este dever em benefício de si mesmo e de todos. Qual é o dever? Conhecer imediatamente o que é imunização racional, para se salvar, para seu equilíbrio. Mas, para isso, não perca tempo com futilidades nem vaidades, com passeios sem recompensas. Passeios sem recompensas são passeios tipicamente levianos, que são admitidos por bobos que vivem atrás de bobagens, e a recompensa é sempre desagradável. O tempo que estão perdendo com essas asneiras, com essas bobagens, que nenhuma recompensa de bom traz, senão o contrário, ruim. Trate de pegar o livro, seu bobo, seu idiota, seu louco. Trate de pegar no livro. Chega de perder tempo. Acha pouco o que já sofreu? Acha pouco o que tem sofrido? É contigo mesmo, seu idiota, que eu estou falando. Então, deixa o conhecimento que vai te salvar, o conhecimento de tua salvação, para andar perdendo tempo com bobagens, com asneiras, com futilidades, com leviandades, como um louco, como um perdulário? Será que ainda quer sofrer mais? Trate de pegar no livro, seu idiota, para que te salves o mais depressa possível. Então, estarás procurando a tua salvação, o teu bem-estar, o equilíbrio de tua vida. Tens tudo aí no livro para a solução de tua vida, e deixas o livro de lado e vais vagar que nem um plebeu asqueroso. As fantasias, as vaidades, trazem o desequilíbrio desses traidores de si mesmos, que se deixam ser dominados pela lama. A matéria é lama, lama fantasiada, e o idiota está vendo que tudo isto não tem valor nenhum, e na mesma hora esquece e abraça o torto, dando valor à lama fantasiada para sofrer as consequências. E assim, trate de ler que a vida chegou a um ponto de salve-se quem puder, e para se salvar, só mesmo com a imunização racional. A imunização racional traz o equilíbrio de todos, a luz racional iluminando todos, e todos sendo orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional. E assim, o equilíbrio permanece sobre o ser humano, sobre o animal racional, libertando-o do mal, dessas ruínas todas do elétrico e magnético, e vivendo em paz e tranquilo para o resto da vida. Mas é preciso persistência na leitura, ler e reler sempre, para não esquecer e ficar amadurecido dentro do meio real, racional.
porque é do saber que todos precisam, para saber como devem viver. Então, este dever é em benefício de si mesmo. Não pode de maneira alguma perder tempo. Para que perder tempo? Para alimentar o seu sofrimento? Para que perder tempo com futilidades? Já chega o tempo que perdeu, o tempo que foi perdido. Perder tempo para quê? Para sofrer mais ainda? Não está vendo que essa vida é de inconscientes? Devido à inconsciência, estão ligados ao elétrico e magnético. Plena inconsciência pela falta do conhecimento verdadeiro da origem do seu ser, do natural verdadeiro. Agora, chega de perder tempo com asneiras, com bobagens aí dessa lama, que não adianta coisa alguma. Os efeitos da inconsciência são o sofrimento e o desequilíbrio. Agora, não há razão mais de conservarem a inconsciência, porque está aí o meio real em suas mãos, a imunização racional, para que se livre das hecatombes, das agonias, dos sofrimentos, das perturbações, dos aborrecimentos, enfim, de tudo de ruim. Está aí em vossas mãos como se livrar do mal, como se libertar do mal, a imunização racional. Então, para que vai perder tempo com a lama? Chega! Acha pouco o que já sofreu e o que tem sofrido? Agora, trate de banir o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida com a imunização racional. Mas, para isso, é preciso a persistência na leitura, ler e reler. E assim tem sido a vida dos encantados, sempre em ruínas, porque não conheciam o desencanto. Hoje estão conhecendo o desencanto, para terminar todas as ruínas do animal racional, do ser humano. Então, para que perder mais tempo com esta lama fantasiada de boa, sendo traidores de si mesmos? Traidor sofre as consequências de sua traição, que é o sofrimento, que é o desequilíbrio, os tormentos de si mesmo. Quando não acaba consigo mesmo, por ser traidor de si mesmo, dá valor àquilo que não tem, a lama, a matéria. Assim fazem os materialistas, mas está aí a imunização racional para curar esse grande mal e esses males todos. Um materialista é um destruidor de si mesmo e conserva a destruição desse meio e de todos. Trata-se de materialista, inconscientemente vivendo, mas agora fica vivendo conscientemente, porque está aí a imunização racional, o verdadeiro conhecimento de equilíbrio do animal racional. O animal racional desconhecia o porquê era animal racional, mas agora está conhecendo o porquê que era animal racional. Animal racional por pertencer ao mundo racional, à planície racional. Não devem mais perder tempo com a lama, com as futilidades, com as fantasias, com a lama fantasiada. Qual é a beleza que ganhou a lama fantasiada? Nenhuma. Somente na cabeça de um inconsciente, de um traidor de si mesmo, que sofre as consequências, que é derrotado pelo sofrimento. Hoje, com a imunização racional em mãos, não podem mais deixar o certo, deixar de se guiar pelo certo para se guiar pelo errado. Não podem deixar mais de se guiar pelo bem para ser guiado pelo mal. Então, tratem de ler para reaver o tempo perdido, o tempo de inconscientes. Porque está aí o equilíbrio de todos,
a imunização racional. Todos agora respirando o ar racional, o ar do verdadeiro natural, o ar do mundo de origem de todos, a planície racional. Todos respirando o verdadeiro ar, o ar racional, por estar a luz racional aí na Terra. Então, todos respirando o ar do seu mundo de origem, a planície racional, o mundo dos animais racionais. E assim, respirando o verdadeiro ar do natural de todos, da origem de todos, da planície racional, o ar do outro mundo que entra aí dentro do encanto para desencantar os animais racionais, para mostrar o seu mundo de origem, de onde vieram, como vieram, passando por todas essas eternidades. 21 eternidades de sofrimento, de angústias, de dor, de aflição, de desequilíbrio, de desespero. Enfim, uma vida monstruosa, porque se deformaram em animais racionais. Aí se tornaram monstros, por perderem o seu verdadeiro natural. Ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural. E assim, o fluido racional dentro do encanto, desencantando todos, mostrando a verdadeira fonte de todos, mostrando a verdadeira origem de todos, o porquê dessa deformação, a origem, o princípio como se formou tudo, o porquê de tudo e o porquê de todos. E hoje, todos sabendo, vendo e sentindo todas essas realidades, dizendo: quanto tempo perdido, quanto tempo de sofrimento, quanto tempo de padecimentos que não tinham fim, morrendo e nascendo, porque o corpo é fluídico, e o fluido é a causa do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Uma vez aí deformados, sempre seriam, como sempre foram, os mesmos aí a nascer, devido à causa de serem assim como são, esse feito que é o corpo fluídico, elétrico e magnético. Enquanto a causa, que é o fluido elétrico e magnético deformado dentro do calor, estiver aí, como sempre esteve, serão sempre os mesmos a nascer. Então, quantas vezes já nasceram? Muitíssimas vezes. A causa está aí dentro desse calor, que é o corpo fluídico que deu origem a esse feito, que é o corpo elétrico e magnético. E assim, quantas vidas aqui já fizeram? Quantas vidas? Não tem conta. Porque o mundo é de longas eras e veteranos séculos. E assim, ficava a pessoa morrendo e nascendo sem saber por quê. Sem saber porque tudo sempre se conservou no mistério. Nunca conheceram a origem do seu ser. Nunca conheceram o verdadeiro natural do seu ser. Nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão. Sempre conservando esses mistérios todos, esses enigmas, e nessas idas e voltas, porque o corpo fluídico sempre esteve e está aí, deformado, aí dentro do calor, em matéria magnética, porque não há efeito sem causa. Se existe esse efeito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético, deformado nesse calor. Enquanto esse corpo estiver deformado aí dentro desse calor, serão sempre os mesmos aí a nascer. Não há efeito sem causa, mas, uma vez que a pessoa conheça o que é imunização racional, fica sabendo que não nascerá mais aí, porque a imunização racional
apanha esse corpo fluídico, elétrico e magnético, que é efeito do fluido elétrico e magnético, e leva o corpo fluídico, elétrico e magnético para o seu mundo de origem, a planície racional. E daí a pessoa não nascendo mais aí. Está aí o fim do mundo, como será, e todo o porquê desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O porquê desse feito e a causa. O que é o fluido elétrico e magnético? Dentro desse calor existe uma infinidade, todos diferentes um do outro, por serem deformados, por estarem todos deformados. Está aí. Quantas vezes já nasceram aí em cima dessa terra e quantos já vieram minguando pelo progresso da degeneração devido às idas e voltas. Morreu, nasceu, morrer, nascer, vai e vem, o mesmo corpo sempre, mas sempre mais enfraquecido, porque tudo que se multiplica degenera, enfraquece, minguando sempre. E por isso, vejam as durações de outrora dos viventes e vejam as durações de agora. E assim, quantos já sofreram, quantos já penaram para chegarem a essa conclusão. Hoje, chegando ao conhecimento de todos, o porquê dessa deformação assim ser, o porquê de todos assim serem, para que todos tomem suas providências e procurem se imunizar o mais depressa possível, para não nascerem aí nessa lama, para abolir de uma vez por todas o sofrimento de si mesmo. E então, é preciso que a pessoa tenha persistência na leitura, para ficar amadurecida dentro do conhecimento e se imunizar, e não nascer mais aí para sofrer a vida inteira. Está aí, agora, a salvação verdadeira de todos, que sempre foi falada e sempre procurada, e nunca encontrada, como nunca encontraram, a não ser tudo aparentemente, tudo no verdadeiro sonho, tudo imaginariamente, imaginando cada qual do seu jeito, imaginando que a salvação fosse assim, que a salvação fosse assado, que a salvação fosse de um jeito, que a salvação fosse de outro. E por isso, uma infinidade de salvadores, uma infinidade de religiões, cada uma com um método de salvação, com um modo de salvação. De acordo com a interpretação imaginária, uma infinidade de doutrinas, uma infinidade de seitas, uma infinidade de filosofias, cada qual com o seu modo e seus métodos de salvação. A salvação sendo uma só, e aí, no mundo, uma infinidade de modos diferentes de salvação. É uma infinidade de salvadores, uma infinidade de religiões, cada qual imaginando de sua forma, de seu jeito, a salvação. E assim, uma infinidade de filosofias, de seitas, cada qual imaginando a seu modo, de sua forma, de seu jeito, a sua salvação. A salvação é uma só, mas imaginavam uma infinidade de modos, de jeitos, de maneiras, de acordo como imaginassem que fossem. Então, a salvação sempre andou assim, uma coisa imaginária, uma coisa sem base, sem pé e sem cabeça. A salvação imaginária ficava incógnita, tudo conservando os mistérios, todos conservando os mistérios, os enigmas. E assim, uma infinidade de salvadores de boa vontade, todos com boa vontade de acertar, todos com as melhores intenções de acertar, e tudo ficando por acertar, por não conhecerem as bases verdadeiras, as bases outorgantes de verdadeiro ser,
da origem de ser verdadeiro. Porque ninguém soube o porquê desse mundo. Ninguém nunca soube o porquê dos seus feitos, e ninguém nunca soube o porquê que aí estão perdidos. Ninguém nunca soube o certo, a sua origem. Ninguém nunca soube de onde veio, por que veio, como veio, para onde vai e como vai. Não podia também saber como poderia ser salvo. Então, vão passando todos de boa vontade, todos com sua boa vontade de acertar. Hoje, todos com sua verdadeira base de origem. Então, por terem a sua verdadeira base de origem, sabem que agora estão salvos de verdade, ao passo que estavam aí sendo salvos aparentemente, salvos só na palavra, e por isso uma infinidade de salvadores, mas só na palavra, tudo não passando de um sonho imaginário, não conseguindo descobrir a salvação. Queriam descobrir a salvação, mas nunca puderam descobrir, porque nunca souberam a sua origem, nunca souberam se são mesmo aí desse mundo ou não. Hoje é que estão sabendo que não são desse mundo, não são daí, do elétrico e magnético, e que são do outro mundo, a planície racional, que deu consequência a esse mundo deformado. Hoje, todos com base para ser provada a salvação, e todos aí com uma infinidade de salvadores. Tem que existir a base principal para se basearem como verdadeiros salvadores. Então, a salvação dessa infinidade de salvadores só ficou na boa vontade da imaginação. Imaginavam que fosse de uma infinidade de formas, de uma infinidade de maneiras, porque cada salvador apresentava a sua maneira de salvação, uma diferente da outra. Eis a razão das guerras religiosas, dos descontentamentos, das brigas, porque queriam ser uns melhores do que os outros, queriam estar mais certos uns do que os outros. Um dizia: a minha é que está certa. Dizia o outro: a sua está errada. A minha é que é a certa. E ficavam nesta discussão a vida inteira, brigando, como coisa que estivessem muito certos. Salvação é uma só, o modo é um só, e não uma infinidade de modos. Estavam todos de boa vontade. Agora encontraram a verdadeira salvação, a imunização racional, de onde todos vieram, como vieram, para onde vão e como vão, o mundo de origem de todos, o porquê todos são animais racionais de origem racional, e onde é esse mundo, a planície racional. Todos já sabem onde fica este mundo, muito acima do Sol. Estão aí as bases todas divulgadas, definidas, e as orientações e as revelações de todo o princípio e antes do princípio desse encanto, desse mundo, a origem de tudo, a origem de todos, a geração de tudo, a geração de todos, o princípio e o fim. Aí já está a verdadeira salvação de todos, que sempre foi falada, mas nunca provada nem comprovada, porque se encerrava em mistério. E quem vive no mundo de mistério não sabe por que vive, não sabe o que está dizendo, vivendo de experiências, por não saber por que vive, o porquê das coisas, o porquê de si mesmo, e o porquê de tudo e o porquê de todos. Então, vivendo de experiências em experiências, para ver se acertavam ou não, e sempre desacertando. Nunca poderiam acertar,
por não conhecerem a verdadeira base de origem, o verdadeiro natural. E assim reinaram todos nesse mundo, sempre com a grande dúvida de si mesmo e de tudo, por viverem aí misteriosamente. Quem vive misteriosamente tem mesmo que viver assim, duvidando de si, duvidando de tudo e duvidando de todos. Duvidando de tudo e de todos, por não conhecer o verdadeiro natural, vivendo aí com esse natural aparente, sem garantia. Tinha mesmo que viver assim, na dúvida de tudo, desconfiado de tudo, na incerteza de tudo, por desconhecer o certo, por não conhecer o certo. E por não conhecerem o certo, tinham que viver assim, desse jeito, mantendo sempre as incertezas, mantendo sempre as dúvidas, mantendo sempre as desconfianças, vivendo nesse desequilíbrio infernal, tornando essa vida desesperadora, vivendo à mercê das esperanças, das experiências. E hoje, conhecendo o certo dos certos e o porquê eram assim, e porquê ficaram assim. Hoje, conhecendo e vendo quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo de sacrifícios em vão, quantas passadas perdidas, devido ao encanto pavoroso que mergulhou todos dentro desse dilema infernal. Hoje, ricos de satisfação, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, de onde vieram, como vieram e por que vieram parar aí, nesse mundo, e para onde vão e como vão, o porquê vão para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Porque são de origem de outro mundo, o mundo racional, a planície racional. Por isso, são animais racionais, por serem de origem racional, por serem do mundo racional, o mundo que deu consequência a esse mundo cá em cima, seus habitantes com seu progresso de pureza, de onde todos saíram, de onde originou-se esse mundo deformado. E assim, hoje, todos felicíssimos por conhecerem a sua verdadeira origem e seu mundo de origem, e conhecendo a verdadeira salvação como é feita, conhecendo o princípio do mundo e o fim dele, o princípio do encanto e o fim dele. Agora sim é que conhecem a verdadeira salvação, a salvação racional, a salvação dos animais racionais por meio da imunização racional. Agora, já mais ou menos esclarecidos de tudo, e muitos esclarecimentos a seguir vêm, para que sejam imunizados o mais depressa possível, para entrarem em forma racional, em forma de equilibrados racionalmente. Então aí, nascendo em todos a verdadeira consciência racional e vindo o extermínio dessa inconsciência toda. Por desconhecerem o seu verdadeiro natural, por desconhecerem a sua verdadeira origem, se tornaram todos inconscientes, vivendo uma vida de inconscientes. E inconsciente não sabe o que faz, porque o inconsciente não conhece o certo, pois é inconsciente. E inconsciente desconhece o certo, e por desconhecer o certo, nunca poderia nada dar certo. O inconsciente é um encantado, desconhecido de sua origem, aí perdido nesse mundo. Um perdido não sabe o que faz, não sabe o que diz, porque não sabe nada aí desse mundo. Desconhecido completamente desse mundo, desconhecido do porquê desse mundo, desconhecido do porquê veio parar aí, nesse mundo, desconhecido do porquê estava vivendo aí nesse mundo. Então, tinha que viver mesmo assim, inconscientemente, sofrendo sempre e multiplicando sempre o sofrimento pela inconsciência. Tinha mesmo que viver assim, às tontas, às cegas, de pior para pior, multiplicando sempre tudo de ruim,
multiplicando sempre o sofrimento devido à inconsciência. Então, tratem de conhecer, leiam a imunização racional, para se imunizarem e serem conscientes racionalmente, e progredirem racionalmente de bem para melhor sempre, e não inconscientemente, de mal a pior sempre. E para que chegue a consciência racional em todos o mais depressa possível, é preciso a persistência na leitura, ler e reler sempre, para ficar amadurecido dentro do conhecimento racional. Se ler poucas vezes, esquece e fica na mesma. Lendo sempre, todos alcançarão muito mais depressa do que pensam a imunização racional. Nascendo agora no mundo, o mundo racional. O mundo aí do encanto, sendo um mundo racional, pelo conhecimento verdadeiro do natural de todos, pelo conhecimento verdadeiro da origem de todos. O mundo se modificará de bem para melhor, porque será e tem que ser um mundo racional, porque os animais racionais pertencem ao mundo racional. Então, o mundo entra agora na verdadeira fase de equilíbrio, o mundo racional, a razão do porquê de tudo, do porquê de todos, e o porquê do mundo, e o porquê de todos os seres, e a razão de todos os seres, a razão do porquê do mundo. Então, entra o mundo agora na fase equilibrada, na fase da verdadeira felicidade, paz, alegria, fraternidade. Entra o mundo na fase de equilíbrio, entra o mundo na fase da consciência verdadeira, a consciência racional. Entra o mundo agora na verdadeira fase da consistência divina, na verdadeira fase da eternidade, ligados aos eternos da planície racional, por meio da imunização racional, por meio da luz do verdadeiro mundo da origem do animal racional. Entra o mundo na verdadeira fase racional, o mundo racional, a razão do porquê do mundo ser mundo, a razão desse encanto, a razão de todos os seres, a razão desse mundo. A fase mais brilhante da humanidade, esta fase em que entra o mundo agora, a fase racional. Felicidade total, alegria total, equilíbrio total. Enfim, tudo de bem sempre, e todos brilhando com a imunização racional. Então, entra o mundo agora na fase mais brilhante de todos os tempos, a fase racional, a razão de tudo e de todos, o equilíbrio de tudo e de todos, felicidade geral, contentamento geral e equilíbrio racional, a razão de ser do mundo e de todos os seres, e do ser animal racional. A maior alegria de todos no mundo, a definição do seu ser, a definição do mundo, a razão do porquê do mundo e a razão do porquê dos seres e equilíbrio, a felicidade das felicidades. Então, entra o mundo agora na fase brilhante, racional. A fase do contato com os seres de seu mundo de origem, por meio da imunização racional. E assim, todos procurando conhecer o que é imunização racional o mais depressa possível, para ter contato com os eternos de outro mundo, que é a planície racional, por se comunicarem com os eternos do mundo de onde todos saíram, do mundo da origem de todos. E assim, todos se comunicando e todos se irmanando, todos chegando ao seu verdadeiro mundo, a planície racional. E assim, grande contentamento universal, grande contentamento de todos, deslumbrantemente, por chegarem à fase final do mundo e à fase final de todos, dessa vida em que desconheciam o porquê dela e o porquê de tudo.
E hoje, conhecendo o porquê dela e o porquê de tudo, e todos maravilhados deslumbrantemente, por chegar à fase final da condenação à morte, da condenação ao sofrimento e das idas e voltas nesse tormento, nessa lama empedernida de misérias, nessa lama enxofrosa, nessa lama de monstruosidades, nessa lama em que não havia prazer de viver, porque vive-se só para sofrer e morrer. Desanimava de viver dessa maneira, sem saber por que viviam assim, desse jeito. E hoje, chegando à fraternidade, a paz, o amor, um por todos e todos por um. Este um, o racional superior. Este um, o mundo de todos, o mundo de origem de todos, a planície racional. E todos brilhantemente satisfeitos, satisfeitíssimos, emocionados, deslumbrados por encontrarem a definição de seu ser, a definição do mundo, sua criação e geração. Então, está o mundo na sua fase final, a fase racional, entrando todos na fase da imunização racional. E assim, a fase do fim desse bosque de lama e sofrimento, o fim da condenação à morte, o fim do sofrimento e desespero, da agonia de todos. Entra o mundo agora na sua fase final, a fase racional, a razão do porquê de tudo, a razão do porquê de todos. E assim, todos deslumbrados, todos maravilhados, todos emocionados, por chegar o término do sofrimento de todos no mundo, a imunização racional, a fase final desse encanto, entrando todos na fase racional, todos ligados aí em vida ao seu mundo de origem, a planície racional. O deslumbramento de todos, a emoção de todos, que não é para menos, porque estavam todos como perdidos aí nesse mundo, e sem saberem porquê, vivendo quase como loucos varridos, empedernidos de tantas misérias, loucos e vivendo igualmente a um bicho desvairado e louco, por desconhecer o seu destino, por viver às cegas e às tontas, sem ter com quem contar. E assim o desequilíbrio se apoderando de todos e levando todos à ruína das ruínas, como estão aí, todos sofrendo desse jeito, dessa maneira, dessa forma. E agora chegando o maior bálsamo, a imunização racional. Agora chegando em mãos de todos, ao conhecimento de todos, à salvação de todos. E assim, o contentamento, a alegria será deslumbrante, todos emocionados, porque não contavam com os momentos que o mundo está atravessando, e todos estão atravessando. Não contavam de forma alguma que fossem salvos um dia, ou que chegassem a serem salvos um dia. Consideravam-se perdidos. E assim, materialistas empedernidos por não terem mais com quem contar, nem onde se agarrar, nem onde se segurar, por verem a situação do mundo calamitosamente, de salve-se quem puder. E assim, abrangendo grandes e pequenos, essa situação de desequilíbrio, essa situação em que ninguém tem garantia de nada. Hoje, chegando à imunização racional, entrando o mundo numa fase que ninguém esperava e ninguém contava, a fase racional. A fase da razão e do direito, do equilíbrio e da consciência racional, e todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, sendo orientados pelos habitantes da planície racional, pelos seus irmãos que lá estão. Os de lá são racionais puros, limpos e perfeitos, como todos vocês eram antes de se deformarem em animais racionais. E hoje, conhecendo o seu verdadeiro mundo, o seu mundo de origem, emocionados por terem sido desencantados, vendo e sentindo
que agora têm com quem contar, têm com quem se agarrar na verdadeira consistência racional, na verdadeira consistência divina, que há muito todos procuravam, e que é a imunização racional. E assim, todos unidos ao seu mundo de origem racional. A origem é a planície racional, o mundo de sua origem. E assim, todos unidos ao seu mundo de origem, sendo orientados pelo seu mundo de origem, iluminados pela sua luz verdadeira, a luz racional, a luz do seu verdadeiro natural. E assim, todos vivendo e marchando equilibradamente, racionalmente, até o término dessa vida aparente, dessa vida que não é de ninguém, porque não são desse mundo, e por isso a vida é aparente, a vida acaba, a vida termina. A vida verdadeira é no seu mundo de origem, a planície racional. E assim, todos deslumbrados por encontrarem o que há muito procuravam. Hoje, em mãos de todos, a definição do seu ser, a razão do seu ser, a definição do mundo, a razão desse mundo ser assim, e de todos os seres, e toda esta revelação, e todo este conhecimento, em mãos de todos. Que espanto para todos! Emocionados. Tem razão de ficarem emocionados. Dou razão de chorarem de emoção. Dou razão de sentirem a maior felicidade dentro de seu eu. Dou razão da emoção. Pois, hoje, encontraram a situação do mundo definida e a situação de todos na vida, numa linguagem simples, ao alcance de todos, a linguagem do povo. Hoje são considerados, em vida, como pertencendo à eternidade, ligados aos eternos do seu mundo de origem, do seu mundo de amanhã, que está lá esperando todos, o seu verdadeiro mundo. Lá são eternos. Por não serem daí, é que não são eternos. Pois saíram do seu mundo onde eram eternos e ficaram nessas condições, como está aí na escrituração, essa trajetória que fizeram até chegarem a esse ponto, matéria de lama, de se reduzirem dessa forma crepusculosa, monstruosa, o fim dos fins, o resto dos restos, deformaram-se assim, desse jeito. E assim, hoje, há alegria no mundo inteiro, de um modo geral, pois ligaram-se com a verdadeira fase de volta ao seu mundo de origem, a verdadeira fase, a fase racional, a fase verdadeira do animal racional. E a fase final do mundo é a fase da volta de todos ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, a emoção do mundo e de todos, universalmente, é muito grande, de um modo geral. Todos com emoção e alegria, por estar na Terra, o conhecimento verdadeiro da fase final desse mundo, e todos integrados no caminho de volta ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, o delírio é deslumbrante, todos abraçados com a imunização racional, todos não querendo mais voltar aí, condenados a sofrer, condenados à morte. E agora, sabendo o porquê disso tudo, e todos emocionados por estar na Terra, a fase racional, a fase do retorno ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, riqueza maior não podia existir para todos, o maior brilhante do mundo, a imunização racional. Todos abraçados com a imunização racional, com seu leme real, para chegarem ao seu mundo de origem, ao seu mundo verdadeiro, a planície racional, de puros, limpos e perfeitos, como eram também. E agora vão voltar a ser o que eram, puros, limpos e perfeitos, porque o mundo entra agora na fase racional, na fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem,
a planície racional. E assim, todos vão chorar de emoção, todos chorando de emoção. Dou razão, porque o sofrimento dessa vida de encanto não faz graça para ninguém rir. Ninguém tem sossego. O maior brilhante do mundo é o desassossego. É desespero e sofrimento, dia e noite, noite e dia, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, como já sabem muito bem. E agora chegou a fase final dessa situação deplorável, dessa situação de angústias, noite e dia, dessa vida que ninguém compreendia o porquê dela ser assim, porque desconheciam a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. E hoje, conhecendo, deslumbrado, emocionado de ver chegar a fase final e findando o sofrimento de todos. Entrando o mundo agora na sua fase de salvação, a fase racional, a fase de todos voltando àquilo que eram. O que eram? Racionais puros, limpos e perfeitos na planície racional, no seu mundo de origem. Está aí a fase final do mundo, todos voltando para o seu verdadeiro lugar, o seu mundo de origem, a planície racional, o seu mundo de origem. As repetições são muito interessantes e muito precisas nestes momentos. É necessário para uns e para outros não. De forma que há necessidade dessas repetições. O repetir é sempre um voto de confiança. E assim chegou o fim do mundo e fim desse sofrimento horroroso e pavoroso. Está aí a fase racional, a fase da volta de todos ao seu mundo de origem. Está aí o desencanto de todos, o desencanto do sofrimento e desencanto desse mundo, por conhecerem o outro mundo, o seu verdadeiro mundo, a planície racional, o mundo da origem do animal racional. Está aí a fase racional, a fase para conduzir todos ao seu verdadeiro mundo, a planície racional. E assim, tratem de ler, mas tratem mesmo de ler e reler para se imunizarem. Não percam mais tempo. Que quanto mais tempo perder, mais aumenta o sofrimento de si mesmo. Chega de sofrer. Está aí a imunização racional em suas mãos. Embargue seu sofrimento com a persistência na leitura, para se imunizarem o mais depressa possível. Essa vida de lama não tem valor nenhum. A vida da matéria, a vida das aparências, a vida das ilusões, a vida das traições de si mesmo. Chega de perder tempo. Trate de ler e reler consecutivamente, para ficar senhor do conhecimento da imunização racional, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Está aí a fórmula da salvação de todos. Está aí a fase racional no mundo, para todos entrarem por esta porta e voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim, muitos vão receber um choque tremendo por conhecerem e verem que está aí na terra o fim desse mundo, o fim dessas misérias todas, o fim dessa lama, o fim dessas monstruosidades, o fim dessas injustiças, o fim de tudo de ruim. Muitos ficarão tão espantados que dirão: demorou, mas chegou o que ninguém esperava, mas chegou de uma forma tão natural.